Olá a todos, aqui é o professor Arthur e vamos para mais uma aula de desenvolvimento web, tá? Web básico. Hoje a gente vai falar dos conceitos básicos para se chegar no desenvolvimento web, né? Para isso, eu criei para vocês um mapa conceitual onde eu tenho a ligação de diversos termos que são base para o desenvolvimento web. Vamos começar do primeiro lá em cima. Primeiro, a gente tem que pensar bem o que é web, já que a gente vai desenvolver para a web o que é web. A web é totalmente relacionada com o conceito de internet. A internet, ela funciona com a ligação entre todos os países do mundo, ou praticamente todos. E essa ligação, ela permite que eu envie uma informação daqui do Brasil, que ela chegue em qualquer lugar do mundo, né? Nessa imagem, vocês conseguem ver que há ligações na costa brasileira, a ligação do Brasil com a África, e assim por diante. Não mostra uma ligação interna no Brasil. Por quê? Aqui é uma imagem que mostra a ligação, principalmente, né, a ligação realmente no backbone da internet, que é a parte da estrutura da internet, principalmente. Por exemplo, quando mostra o Brasil conectado à África, aqui é um cabo de fibra ótica que passa debaixo do mar, que liga os dois países, né? Aqui, em tese, a gente não tem empresa, tipo uma empresa de provedor de internet fornecendo. Tá? Tem essa ligação. As empresas, elas são autorizadas a funcionar e elas usam essa arquitetura toda. Uma curiosidade, o cabo que liga até a África, por exemplo, esse cabo, ele precisa de uma redundância, porque se ele romper, por algum motivo, tem que ter um outro funcionando, senão a gente quebra ali e fica sem uma conexão entre dois países. Claro que existem outras conexões que vão chegar nesse país, mas isso é importante ter uma redundância, ou seja, ter pelo menos dois cabos, se um parar de funcionar, a gente tem um outro para usar sem que a internet ou parte dela caia, ok? E essa internet, né, ela configura a conexão entre pessoas de todos os lugares. Então, aqui dentro do país, né, nós teríamos que ter conexão interna também, né? Eu tenho conexão com a universidade, tenho conexão com o meu provedor com o vizinho e assim por diante. E essa conexão, ela é toda feita por dispositivos, né? E nós chamamos eles de nós. Por que nós? Porque aqui a gente considera que é como se fosse um emaranhado, uma linha gigante, várias conexões, e ali cada pontinho é um nó, tá bom? E esses nós, eles podem ser de vários tipos. Por convenção aqui nessa aula, eu vou chamar boa parte deles de roteadores. Tá? Então, tudo que vai passar dados para frente, eu vou mandar uma informação para o vizinho. Até chegar no meu vizinho, tem que passar por vários dispositivos. Tá? Eu vou chamar todos de roteadores só por uma questão de convenção. Mas no meio disso, a gente tem hubs, a gente pode ter switches, a gente tem servidor, a gente tem vários dispositivos no meio disso. Mas vamos chamar todos de roteadores porque eles estão na rota, tá? Eles estão fazendo o roteamento dos dados até chegar no vizinho, no caso do exemplo. Além disso, nós temos os principais para o web aqui. Os clientes são os nossos dispositivos, daqui a pouco eu falo mais. Os servidores, tá? Os servidores são os dispositivos, né, que são computadores, e esses computadores, eles têm um endereço, porque como que eu chego nele? Tem que ter um endereço, tá? É como se fosse a sua casa. Como que eu chego na sua casa? Tem que ter um endereço. Como que eu chego na casa do Arthur? Tem que ter um endereço do Arthur. Né? Então a gente tem um endereço IP, é como se fosse realmente o endereço da sua casa. Né? Não existem duas, a gente pode dizer que não existem duas casas com o mesmo endereço. Vai ter que ter uma alteração, nem que seja casa A, casa B, coisas do tipo. Né? E no caso, a casa que seria o servidor. O endereço aqui, né, não é rua tal, igual a gente tem, que são números IPs. Tá? Esse número IP é formado por 4 partes. Cada parte vai de 0 a 255. E por que eu estou colocando aqui em cima 4 octetos? Porque esse IP ele vem de uma questão binária, onde cada parte é formada por 8 dígitos binários. Né? Com 8 dígitos binários eu consigo 256 números
Então, eu tenho de 0 a 255. Mas aqui está em decimal, tá? Porque é mais fácil de visualizar e a gente acaba trabalhando com IP muito mais com decimal do que em binário. Binário é mais conceitual, para saber que no fundo acontece assim, ok? Então, o servidor ele tem um endereço IP para chegar nele. E esse servidor, ele hospeda sites e serviços, tá? Por que eu coloco sites e serviços separados? Porque a gente tem sites mesmo, onde você consegue acessar. A gente tem serviços que são sites e serviços que não são sites. Tá? O Google, o Facebook, o YouTube são serviços que também são sites. Mas existem alguns que não são sites. Existem alguns que lá no final eu vou falar que servem para que você utilize no seu aplicativo, por exemplo. O aplicativo acessa dados que estão em um servidor, mas ele não tem um site ali. Tá? Ele tem uma forma, né, de conexão ali, ele tem uma forma de obter esses dados, mas ele não é um site. Tá? E no final eu falo disso. Esses sites, né, eles vão ter uma URL. O que é uma URL? A URL é, vamos dizer assim, um link, tá, para chegar nesse site. Como que é composto esse link? Né? A gente tem um protocolo, tá? HTTP ou HTTPS. O HTTPS é o protocolo HTTP com uma criptografia. Isso é importantíssimo hoje em dia e muito fácil de conseguir. A gente consegue criptografia hoje em dia até de forma gratuita. Aqui o protocolo, depois a gente pode ter opcionalmente um subdomínio, tá? De um domínio principal. Então esse domínio principal é tipo Google. Só que domínio mesmo, eu prefiro dizer que é google.com, tá? Ou google.com.br. Aqui ele separa o nome aqui Google apenas com domínio e o .com, o .com.br, ele está chamando apenas de TLD. Essa nomenclatura não está errada, tá? Mas é melhor de chamar domínio toda essa parte, porque ela é única. Eu tenho o domínio arturassunção.com, ok? Outra pessoa poderia ter o Arthur Assunção ponto alguma outra coisa. Então, para mim, o domínio é o que é único, é mais fácil a gente entender dessa forma. Esse TLD aqui é o domínio de nível superior. O que significa superior? Né? Porque assim, cada país tem o seu. Né? Então a gente tem o com, a gente tem o com.br. Então no Brasil o BR ele está ali numa entidade, no caso o registro BR, ele tem um domínio de tudo que é .br, em tese. Outras empresas, claro, podem vender .br, mas o geralzão ali a gente deixa, né, o nome do registro BR, de certa forma. Então, a gente tem essa parte aqui do .com.br, beleza? Então, o domínio, vamos pegar essa parte toda, que eu acho que é mais interessante dessa forma. Pegou barra. Aqui na frente, essa barra, a gente tem depois ou o nome do arquivo, ou uma pasta, um diretório, né, que é uma nomenclatura melhor, em vez de falar pasta, falar diretório. Então, aqui a gente tem um diretório, barra, outro diretório, é o caminho, tá, até chegar ao arquivo. Tipo, tem um arquivo no Windows, C, dois pontos, barra, alguma coisa. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Ele pode chegar num arquivo no final. Então, essa parte aqui é mais o caminho. O importante é que o domínio, um subdomínio e o protocolo. Esse é o essencial. Tá? Então, assim, a gente forma uma URL. O site, eu falei que ele pode ter alguns protocolos. Esses aqui não são os únicos, tá? Mas são os principais para acesso via site, sistema mesmo, web. HTTP ou HTTPS. HTTPS é melhor por questão de segurança, porque ele usa criptografia SSL. Essa criptografia dá para você comprar, tá? Porque é uma assinatura digital, que ela mostra que, ó, quem está fornecendo isso é fulano de tal, tá bom? Essa que é a garantia que ela permite. O HTTP não. Outra coisa, é possível aplicar alguns golpes no HTTP que no HTTPS você não consegue. Você consegue pegar no meio os dados que estão trafegando no HTTP, no HTTPS não, porque está criptografado. Quando aqui está criptografado é ponto a ponto, tá? Fim a fim. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu enviei uma mensagem para um vizinho, só o vizinho consegue descriptografar. Quem está no meio do caminho não vê a mensagem. No HTTP isso não acontece. Tá? O HTTP, quem está no meio do caminho não consegue ver. Né? Dá para fazer uma simulação no laboratório onde um sistema como o Moodle, por exemplo, se não tiver o HTTPS implementado, eu consigo, no laboratório, ver a senha de quem está acessando o Moodle.
Você faz login, eu estou no laboratório junto contigo, você faz o login, eu consigo ver a sua senha. Por quê? Eu posso aplicar um golpe onde eu fico no meio. Tá? Existe uma técnica, por exemplo, chamada ARP Spoofing, onde eu me torno o roteado, eu finjo que sou roteador e você passa a fazer a conexão por mim. E aí eu passo a estar no meio da conexão. No meio da conexão eu consigo ver o que você faz via HTTP. No HTTPS isso não é possível. Obviamente, né? É possível, né, que se quebre isso de alguma forma, ou que use uma outra técnica para conseguir burlar isso, mas em tese o SSL nos protege, fim a fim, beleza? Mas isso aqui não é assunto para nossa disciplina, mas é um assunto muito interessante. Voltando um pouquinho, a gente voltando nos nós, né? A gente vê roteador, servidor. Os nós, a gente tem os clientes, né? Somos nós aí, enquanto usuários. Exemplo de cliente, computador, um celular, beleza? Esse cliente, ele acessa os nossos sites lá, os sites. Só que ele acessa pelo nome ou pelo domínio do site. Você acessa facebook.com, você não acessa 200 ponto alguma coisa em cima. Você acessa facebook.com. Por quê? Como você consegue fazer isso? Porque existe um servidor de nomes, DNS. O DNS é um servidor que associa nome ao endereço. É como se tivesse um servidor que falasse: o Arthur Assunção mora em tal casa. Então, se você quiser ir na casa do Arthur Assunção, é só olhar lá, ó. Quero Arthur Assunção. Ele mostra a casa, entendeu? Isso é um DNS. É isso que ele mostra. Você fornece para ele o nome, facebook.com, ele te dá um número de onde está o Facebook. O número IP, o endereço IP, entendeu? Então, assim você consegue achar o IP do servidor apenas pelo nome dele. Porque existe no meio disso um servidor de nomes. Tá? Então, geralmente você, na hora que vai fazer a conexão, vai acessar o site, ele pergunta para o DNS qual que é o IP desse site depois que ele acessa o site. Tá? Ele não acessa direto o site. Obviamente que ele pode usar cache e tudo mais, mas não vem ao caso. E os clientes, a gente vai utilizar um navegador para fazer esse acesso. Esse navegador ele pode fazer uma pesquisa, por exemplo. A gente pode pesquisar no Google lá. Quando a gente pesquisa, a gente vai chegar em alguns sites. Né? No caso do Google, ele vai mostrar uma lista de vários sites. Por que, que um site aparece antes de outro? Por que, que um está em primeiro e o outro não? A gente tem uma técnica chamada SEO, que é a otimização para mecanismos de busca. Né? E aí, durante o desenvolvimento da disciplina, o andamento dela, eu vou mostrar algumas coisas focadas no SEO, mas não vou focar em SEO, mas eu vou dar uma pincelada em algumas coisas que vão casar com o conteúdo do momento, ok? Isso vale muito a pena. Então, o SEO é isso, é otimizar o seu site para que ele apareça melhor ranqueado no Google. Tá? A gente não sabe, tá? Ninguém sabe como é o algoritmo do Google. Ninguém sabe, ninguém conhece ele exatamente. Mas o Google, em alguns sites, eles fornecem algumas informações, né, para a gente ter uma orientação. Tá? Não resolve, ajuda muito. E também, como está todo mundo perdido nesse mundo, perdido entre aspas, tá? Então, assim, como ninguém sabe exatamente como o algoritmo funciona, então está todo mundo no mesmo patamar. É só estudar sobre. E esses sites, né, que a gente acessa, ou que a gente mesmo desenvolve, né, ele é desenvolvido pelos desenvolvedores. Então, você aí pode ser um desenvolvedor de sites. Essa disciplina vai ajudar na base para desenvolver um site. E a gente se envolve em duas partes, né, principais: o back-end e o front-end. Né? O back-end é a parte que fica mais por baixo dos panos, é o que fica mais ali perto do servidor. O banco de dados, uma linguagem de back-end, por exemplo, Ruby, a gente pode ter um JavaScript no servidor com Node, a gente pode ter PHP, que é extremamente famosa, e a gente pode gerar um serviço chamado API. Tá? A API é aquilo que eu estava falando no começo e que não detalhei. Como assim? Aquilo que. Lembra que eu falei que o site serviço a gente pode criar um serviço que não tem um site? Uma API é isso. A API é o seguinte: eu posso acessar uma URL, por exemplo, uma URL chamada arturassunção.com barra produtos barra 1. Essa URL pode me fornecer dados do primeiro produto que eu tiver para vender. Vamos supor que se eu vendesse alguma coisa, né? Ok? Aí essa URL me forneceria os dados desse produto, mas ela não fornece um site, só os dados do produto. Isso é mais ou menos uma ideia de uma API.
Tá? Ela te fornece informações, mas ela não é um site. Isso é muito importante, é muito comum hoje em dia a gente desenvolver um site, um sistema onde ele tem front, tem um banco de dados lá, e tem uma linguagem no back-end, um Ruby, um PHP, que cria uma API. Tá? Então, o front ele acessa a API, puxa os dados e exibe. E a API, ela puxa os dados do banco de dados. Beleza? Isso é possível, isso acontece. Então, esse é o back-end, que a gente não vai ver nessa disciplina. A gente vai ver o front-end, a base do front-end. Aí não vou aprofundar muito, porque o front-end é gigantesco, mas aí eu posso fornecer para vocês um direcionamento. Ó, você pode seguir esse caminho, que é um bom caminho para conseguir um emprego, conseguir uma satisfação, conseguir um emprego fora do país, uma, uma área que é muito bacana. Eu acho essa área de web a mais interessante de toda a computação. Então, a gente tem um front-end que ele vai vir em 3 camadas. O HTML, que é a parte estrutural, né? Por que estrutural? Porque o HTML ele mexe com marcações. Eu marco, ó, isso aqui é o cabeçalho, isso aqui é um parágrafo, isso aqui é uma barra de menu, isso é uma barra lateral, isso é um rodapé. É isso que ele marca. Isso aqui é uma imagem, tá? E essa parte estrutural, ela precisa ser estilizada, ela precisa ficar mais bonita. Aí, para isso, existe o CSS. O CSS, ele diz, ah, tá, aqui tem um cabeçalho, mas qual que é o tamanho dele? O CSS define. Qual que é a largura? Qual que é a cor de fundo? Qual que é a fonte do texto que vai estar no cabeçalho? Qual que é a fonte desse parágrafo? Qual que é a cor da fonte? O tamanho da fonte? Isso o CSS faz. Okay? E, por fim, o JavaScript, ele já mexe com a parte dinâmica, onde ele consegue dar mais dinamismo. Ah, eu cliquei numa imagem pequenininha, aí ela ficou grande e me mostrou. Eu passei o mouse em cima de uma imagem e veio aquele zoom. Site de produto tem muito isso. Você passa o mouse em cima o cursor do mouse, né, em cima da imagem, e ele vai dando zoom nela. Isso é feito com JavaScript. Hoje em dia, alguns recursos, como animação, dá para fazer com CSS. Tá? Hoje em dia, o CSS está muito poderoso. Mas, por definição, a atribuição é do JavaScript. E aí a gente tem um conceito aqui embaixo de DOM. O que é o DOM? O HTML, quando o navegador carrega ele, ele gera uma representação do HTML. Como o HTML vai ser montado? Então, essa representação do HTML forma o DOM. Tá? Nesse DOM, a gente vai ter essa representação do HTML e ela pode ser alterada, manipulada pelo JavaScript. Tá? Então, ó, o HTML está lá, foi feito. O JavaScript ele pode alterar o HTML, tá bom? E nisso ele consegue alterar, né? Já que o CSS está vinculado a elementos do HTML, ele consegue modificar CSS, modificar o HTML e assim por diante. Daqui a pouco, nas próximas aulas, vocês vão entender o que é realmente esse HTML, o que é CSS, o que é o JavaScript, vai aprender. Aqui eu vou ensinar para vocês o HTML e o CSS mais ou menos paralelo. Tá? Então a gente começa uma aula com HTML, na segunda a gente já pode começar com CSS. Por quê? Porque a gente vai vendo os dois juntos. Né? Não adianta eu fazer uma estrutura e ela ficar feia. Então já vamos fazer a estrutura bonita. Então faz a estrutura, faz a bonita. Faz um formulário, que é uma questão estrutural, mas faz um formulário bonito. Vamos fazer as duas coisas juntas. Separar isso, eu acho que não vale a pena, porque na prática você faz junto. Então, para resumir HTML, JavaScript e CSS, tem essa imagenzinha aqui, que você tem a estrutura feita com HTML. Aí ela fica bonitinha, veja bem, que você só vê a estrutura, né? E você não vê cor, não vê nada. Aqui você consegue ver as cores. E por fim, você deixa dinâmico, né? Com uma ação, esse Deadpoolzinho em Lego pode estar dançando. O JavaScript faz isso, tá? Essa que é a diferença. Obviamente, lembra vocês que o CSS hoje dá para fazer muita coisa que o JavaScript fazia antigamente, beleza? Mas é bom essa separação conceitual porque vocês estão começando a aprender, ok? Então, essa é a nossa aula com esse mapa conceitual bacana, bonito. E lembra vocês, mapas conceituais, eles são muito interessantes porque eu consigo mostrar para vocês a ligação entre tudo na cabeça de vocês. Você vai ter as ideias conectadas e a conexão de ideias vai fazer com que você tenha um aprendizado melhor. Né? Vale a pena ter estudar, você montar um mapazinho
que você ligue os pontos e ligue a disciplina, os conceitos, e aí você aprenda melhor. Beleza? Então, valeu. Até a próxima aula.